Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e nós vamos hoje ter uma aula maravilhosa de morfossintaxe. Vamos conhecer então o objeto de conhecimento dessa aula. Objeto de conhecimento: morfossintaxe, detalhamento, classes gramaticais variáveis, conceito e flexão, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Então hoje nós vamos focar em duas classes de palavras da língua portuguesa: o numeral e o artigo e o numeral. Então nós vamos aprender hoje conceito dessas duas classes de palavras variáveis, ou seja, elas sofrem flexões, e vamos estudar o numeral e suas classificações, seus empregos também. Vamos lá? Certo, pessoal? Vocês sabem que nós estudamos a morfologia. A morfologia trata de quê? Trata da formação, da constituição das palavras, certo? E das classificações dessas classes de palavras na língua. Então, hoje nós vamos estudar o artigo e depois o numeral. Vamos conhecer primeiro sobre o artigo. Então, o artigo é a palavra variável que colocamos antes do substantivo para indicar, ao mesmo tempo, seu gênero e seu número. Você já aprendeu que o substantivo é o nome do ser, é a palavra que dá nome ao ser, que ele se flexiona em gênero, número, grau, certo? O artigo é a palavra variável, ele varia, porque ele também sofre flexão, ele vai para o plural, ele está no singular e vai para o plural, alguns deles também variam do feminino para o masculino. Então, qual a posição que nós colocamos o artigo? O artigo, ele é inserido antes do substantivo, antes daquela palavra que dá nome ao ser. Mas para que nós colocamos o artigo antes do substantivo? Ele tem duas funções. É para indicar, para apontar ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, tanto o gênero, e em português nós temos gêneros gramaticais, dois gêneros gramaticais, o masculino e o feminino. Então o artigo serve, colocado antes do substantivo, para apontar, para indicar ao mesmo tempo o gênero do substantivo, se é masculino, se é feminino, e também o número desse substantivo, se está no singular ou se está no plural. Vamos ver aqui, então, que o artigo, ele tem uma classificação. Nós temos duas classes de artigos. Já sabemos o que ele é. É uma palavra variável, e que nós colocamos antes do substantivo com essas duas funções: mostrar se o substantivo é masculino ou feminino e se ele está no singular ou plural. Muito bem. Então, ele tem dois tipos. O artigo, ele se divide em artigo definido e artigo indefinido. E essa classe de palavras tem uma curiosidade que a gente precisa falar delas. Olha, é uma das mais simples de você entender. Por quê? Porque o número que constitui, o número de palavras que constitui o artigo é bem reduzido. Veja, os artigos definidos só são 4. Quais são eles? O, a, os, as. E os indefinidos também só são 4 palavrinhas: uma, uns, umas, certo? E você já observou aqui que o artigo sofre essa flexão. Olha, aqui o é masculino singular, a feminino singular, os masculino plural, as feminino plural. Os indefinidos: no singular, uma no feminino, masculino singular, uma no feminino singular, uns, né, masculino plural, e umas feminino plural. Então você aprendeu já
a definição de artigo, já entendeu a função, qual a função do artigo? Vai indicar o gênero e o número do substantivo. E nós temos duas classes de artigo. Temos os artigos definidos e os indefinidos. Vamos ver um exemplo, então, de artigos dessas duas classificações que nós mostramos para você, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ganhei o livro. Veja, eu tenho o substantivo livro, e na frente dele, anteposto ao substantivo, eu tenho o artigo. Que artigo é esse? É o artigo definido, singular e masculino, para indicar o gênero e o número do substantivo. Aqui está indicando que livro é uma palavra do gênero masculino, certo? E o número é singular. Ganhei um livro. Aqui a mesma situação, eu tenho o substantivo livro e eu tenho o artigo indefinido certo? Anteposto, colocado antes do substantivo, também indicando gênero e número. Mas aqui você vai notar uma peculiaridade. Quando eu digo assim, ganhei o livro, eu estou me referindo a um livro específico. Um livro específico de uma determinada área, por exemplo. Mas quando eu digo ganhei um livro, aí ele me dá um outro significado. Um livro qualquer. Eu não sei exatamente que livro é esse. E isso decorre, então, exatamente da natureza dos artigos, do definido e do indefinido. É definido porque vai especificar, certo? O livro. E é indefinido porque vai indefinir. Não vai dar uma especificidade dizendo qual é especificamente aquele objeto. Então, o artigo vai acompanhar as mudanças do substantivo. Ele está ali pertinho do substantivo com duas funções, conforme nós vimos, certo? Mas ele acompanha essas mudanças que o substantivo vai sofrer, essas flexões. Então, eu tenho a criança, substantivo criança, e eu tenho o artigo definido feminino a criança. O substantivo se modificou, sofreu uma flexão de número, eu tenho mais de uma criança, eu tenho várias crianças, então eu vou dizer as crianças. Observe então aqui que ele acompanha o substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Muito bem. Seguindo então, uma peculiaridade que você tem que entender sobre o substantivo é a seguinte, que o substantivo, o artigo, ele vai transformar palavras de qualquer classe gramatical em substantivo. Como assim? Veja, o artigo é artigo, porém ele tem a capacidade de transformar qualquer palavra de qualquer classe gramatical em um substantivo. Vamos observar como é que isso acontece? Veja, exemplos. Ninguém sabe como será o amanhã. Veja que o artigo, o, colocado diante dessa palavra, transformou. Mudou a classe gramatical. Correto? O verde das plantas é contagiante. O que é que você tem? Verde e o. Mas verde é o quê? É substantivo? Não. Verde, aqui nesta frase, é um adjetivo. É a cor que caracteriza um objeto. Por exemplo, eu digo caneta verde, pincel verde, certo? Então, verde é adjetivo. Porém, dependendo do contexto, se o artigo estiver na frente de um adjetivo, ele já transformou esse adjetivo num substantivo. Amanhã é um advérbio, como o artigo está na frente dele, já modificou. Amanhã já passou a ser substantivo. Falar
Falar, você sabe, é verbo, certo? O falar pertence ao homem. Muito bem. Aqui eu tenho um anteposto, a palavra falar, que é verbo, eu coloquei o artigo, o artigo definido, o. Então, automaticamente, a palavra falar, que é verbo, passou a ser substantivo. Então, você já aprendeu duas características aí do artigo, certo? Que ela transforma, ela muda a classe de palavra. Vamos seguir conhecendo mais sobre o artigo definido. Vamos então. O artigo definido, ele também distingue as palavras homônimas, certo? Aquelas que são iguais, certo? Tanto na pronúncia quanto na escrita, mas que têm significado diferente. Então, o artigo distingue, ele diferencia essas palavras e vai definir o significado. Veja, o rádio, a rádio, o capital, a capital, o cabeça, a cabeça. Como assim que o artigo distingue essas palavras homônimas? Veja, quando eu digo o rádio, aqui eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao aparelho, certo? O aparelho, o equipamento, aquele que eu compro para ouvir as notícias, música, etc. Certo? Eu tenho o artigo o aqui, na frente do substantivo rádio, do aparelho rádio. Mas quando eu coloco o artigo feminino, eu já alterei, eu já modifiquei. Veja que a palavra é a mesma, rádio, rádio. Mas eu alterei o sentido. Não significa, a rádio não significa mais o aparelho. Significa o quê? A emissora, certo? A emissora e não o aparelho. Quando eu digo o capital, veja, capital, e aqui eu tenho a capital. O artigo aqui estabelece a distinção entre essas duas palavras. Se eu digo o capital, eu estou me referindo a quê? A dinheiro, por exemplo, a um percentual que foi empregado, por exemplo, numa empresa aqui, o capital, vai ter esse sentido. Mas quando eu digo a capital, eu estou me referindo a quê? A cidade que representa, por exemplo, o país ou o estado, certo? Quando eu digo a capital do Amazonas é Manaus. Veja que capital aqui já mudou de sentido. Mesmo raciocínio nós podemos empregar para a palavra cabeça. Se eu digo o cabeça, professor, existe essa construção? Existe. Se eu digo o cabeça, eu estou me referindo a quê? Ao líder, certo? Ao líder, a pessoa mais importante, aquele que está liderança, exercendo a liderança. Mas quando eu digo a cabeça, veja, a palavra cabeça aqui já se refere ao órgão do nosso corpo, né? A parte superior do nosso corpo. Muito bem. Vamos ver o exemplo da palavra rádio agora na frase. O rádio ficou mudo. Aqui, rádio se refere ao aparelho e o artigo estabeleceu a diferença, certo? Quando eu digo a rádio está transmitindo a notícia, conforme explicado, você já sabe que eu não estou falando do aparelho, mas eu estou falando da emissora. Correto? Muito bem. Outros exemplos. Vamos ver outros exemplos para você entender ainda essa questão do artigo distinguido, ele estabelecer essa diferença entre as palavras que são homônimas, as palavras que têm o mesmo, a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém com um significado diferente dependendo do contexto. Então, veja aqui, o que manda na sociedade é o capital. Nesse sentido aqui, a palavra capital se refere a quê? A dinheiro. Que manda na sociedade é o capital, né? O dinheiro, os bens, a propriedade, por exemplo, que representa o dinheiro. Mas quando eu digo a capital do Amazonas é Manaus, aqui a palavra capital está no seu sentido, naquele que mais a gente no dia a dia fala, né? Que é no sentido de representar a maior cidade, a cidade mais importante, a cidade que representa o Estado, correto?
A minha cabeça está doendo. Bem, aqui cabeça, conforme já explicamos, está no seu sentido literal, parte do corpo humano. Aquele aluno é o cabeça da turma. Aqui você percebeu que o cabeça se refere ao líder. Ele é o líder da turma, certo? Não quer dizer aí que é a parte do corpo. Agora que você já entendeu perfeitamente o que é o artigo definido e as suas características e a propriedade que ele tem de, colocado antes do substantivo, ele mostrar o gênero e o número desse substantivo e de ele mudar o sentido, né, estabelecer a diferença entre as palavras homônimas, vamos seguir compreendendo agora o artigo indefinido. Vamos lá. O artigo indefinido, gente, é muito importante isso aqui. Apesar da imprecisão, ou seja, dele indefinir o substantivo, dele não dar a precisão correta, o artigo indefinido, ele transmite ao substantivo uma grande força expressiva, ou seja, ele dá ênfase. Por exemplo, se eu disser assim, estou com uma sede, olhe, esse aí emprestou ênfase, certo? Trouxe uma grande força expressiva para o enunciado, para a minha expressão, para a minha fala. Então, o artigo indefinido, ele denota a grande intensidade da sede que o emissor da frase sente. Vamos ver um outro exemplo de artigo, do emprego de artigo indefinido e como ele emprega esta ênfase. Ela foi uma heroína. Você vai comparar com ela é heroína. Quando eu digo assim, dependendo do contexto, não é? Quando eu digo assim, ela foi uma heroína. Olha a força expressiva que esse artigo conferiu à frase. É um artigo indefinido. O artigo indefinido uma, aqui, conferiu uma força de expressão muito grande para a frase. Ao invés de dizer, ela é heroína. Veja a diferença de intensidade de expressão. É bem significativa. Então, antes do numeral, quando não se pode precisá-lo, ele vai denotar a aproximação. Então, você vai substituir os artigos por aproximadamente. Exemplo. Se eu utilizo o artigo indefinido antes do numeral, certo? Qual é a ideia? O que é que ele vai denotar? A ideia que esse artigo indefinido vai trazer quando eu utilizo antes do numeral é uma ideia de aproximação, de proximidade, certo? De aproximadamente. Quando eu digo ela deve ter uns 15 anos, eu não estou precisando exatamente se ela tem 15 anos, mas ela tem em volta de 15 anos, certo? Na segunda frase, ele esperou uma meia hora. Quanto tempo ele esperou? Aproximadamente meia hora. Eu tenho o numeral meia aqui e antes dele eu tenho o artigo indefinido uma. Então, o que é que você nota? Que o tempo aproximado que ele esperou não foi exatamente meia hora, mas foi em torno de meia hora, foi aproximadamente uma meia hora. Isso para você observar, que se eu coloco o artigo indefinido antes do numeral, se eu não sei exatamente quanto e eu quero dar a ideia de aproximadamente, em torno daquilo, é exatamente essa ideia que ele vai transmitir se eu colocar antes do numeral. Agora, ele é empregado antes de nomes próprios, veja, se o artigo indefinido estiver empregado antes de números próprios, qual é a ideia que vai trazer? Vai trazer a ideia de acentuação, né? A semelhança de alguém com um personagem célebre, por exemplo. Aí, nesse caso, o nome próprio passa a ser um nome comum. Já vimos isso, né? Nome próprio, nome de pessoa, nome de lugares, mas especialmente o nome de pessoas. Então, veja qual é a ideia. Se eu coloco o artigo indefinido, e nesse exemplo eu coloquei, antes de um nome próprio, tá aqui, ó,
Pavarotti é o nome próprio de um grande tenor, né, um grande cantor e tenor. Então, nesse caso, qual é a ideia, qual é o sentido que ele vai trazer? Vai trazer a ideia de semelhança. É como se eu estivesse traçando um paralelo, uma semelhança entre esse alguém que é comum com alguém especial, muito célebre, muito conhecido, famosíssimo. Revelou-se um Pavarotti. Veja, ou seja, eu comparei alguém comum, uma pessoa comum, com uma grande expressão da música, né? Que é o Pavarotti, o tenor Pavarotti. Muito bem. Agora vamos conhecer outra classe de palavras. Já entendemos o artigo, sabemos que ele se divide em definidos e indefinidos. Os definidos, eles definem, eles especificam o substantivo. Os indefinidos vão trazer essa ideia, né, de imprecisão, de indefinição, mas todos têm o seu papel ali, que é exatamente mostrar qual é o gênero, se masculino ou se feminino do substantivo, se está no singular ou se está no plural. E ainda essa propriedade que o artigo tem, né, exatamente de estabelecer o artigo definido. Ele tem a propriedade de estabelecer a diferença entre os substantivos homônimos, palavras que são homônimas, escritas e pronunciadas da mesma forma. Então, lembre-se que o artigo tem essa propriedade, esta faculdade. Agora vamos conhecer o numeral. O numeral, então, é a classe de palavra também variável. E ele indica, ele expressa a quantidade de seres, ou a posição que esses seres ocupam em uma sequência. Então, para que serve o numeral? O numeral, ele serve para indicar a quantidade de substantivos, de seres, ou dizer qual é a posição que esses seres, esses substantivos, estão exercendo na sequência, que eles ocupam na sequência de descrição, certo? Agora, para que é que eles vão servir? Qual é a função que eles vão indicar ali, depois de mostrar quantos seres existem ou qual posição eles estão ocupando? Ele vai servir, né, para fazer exatamente isso, quantificar esses seres, mostrando a posição, e ele vai se flexionar, ele vai mudar em gênero e em número, mesma propriedade que o artigo tem. Ele se flexiona em gênero e número, ele mostra, né, que ele pode se ajustar ao substantivo para indicar o masculino ou o feminino, ou o singular ou o plural. Ok? Muito bem. Então, nós temos, por exemplo, sobre os numerais cardinais e ordinais, que são as classificações dos numerais, né? Como eles podem ser. Então, nós temos aqui, por exemplo, 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. Então, aí tem ímpar 2025. 2025 é o numeral cardinal. Mas você tem aqui o numeral ordinal, né? Mostrando 20ª Olimpíada. Observe que flexionou aqui em gênero. Eu tenho a palavra Olimpíada, que é o substantivo, e o numeral se ajustou, né, ao substantivo na sua flexão de gênero. Se é Olimpíada, a palavra é feminina, então o numeral ordinal aqui também se flexionou. E você observou a ordem, né, a posição aí. Então, qual é a Olimpíada? É a 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática, certo? Qual é a ideia que está se mostrando aqui? Então, veja que nós temos aqui outros numerais e aqui nós temos outra classificação, que nós já vamos tratar. Esses que estão aparecendo aqui, certo? Sobre as Olimpíadas, nós temos desde 2010 até desde 2005,
seguindo para 2010, 2018, até 2025, que é a 20ª. Então, veja, aqui nós temos numerais cardinais. Muito bem. E aí, nós temos um quantitativo. Veja, as escolas. Quantas escolas se inscreveram para a 20ª Olimpíada? As inscrições de primeira fase, ó. Primeira também é numeral, certo? E está indicando aqui que numeral é esse? Ordinal, está dizendo a ordem, qual é? Então, das escolas públicas, veja, nós temos 51.428, certo? Escolas públicas inscritas na primeira fase. E das privadas, das escolas particulares, nós temos 5.794. Total das públicas e privadas, 57.222. Esse é o número cardinal, certo? De alunos inscritos na primeira fase da 20ª Olimpíada, nós temos 17.691.812 alunos. Sendo, e esses alunos das escolas públicas e das privadas, quantos alunos se inscreveram? Veja que o numeral está quantificando. Nós temos 925.554 alunos, totalizando 18.617.336 alunos inscritos na 20ª Olimpíada de Matemática da primeira fase. Agora, vamos ver, em termos de município, qual o quantitativo. Nós temos 99,93% dos municípios que se inscreveram, nas privadas 24,36% e um total de 99,93%. Isso para mostrar, então, para vocês, que o numeral tem essa função de quantificar os substantivos e mostrar a sua posição. Então, os numerais, eles podem ser classificados segundo aquilo que expressam. Exemplo, os cardinais são substantivos que vão indicar, são palavras que vão indicar a contagem, a medida. É o número básico, exemplo, 1, 2, 3, 4, 100 mil, etc. E os ordinais? Os ordinais são as palavras que vão indicar a ordem, o lugar que o ser está ocupando numa série dada. Exemplo, primeiro, segundo, centésimo, etc. Os numerais fracionários são palavras que vão indicar parte de um inteiro, e aí é muito importante, você utiliza muito na matemática. Ou seja, a divisão dos seres, dos substantivos. Exemplo, meio, terço, 2/5, etc. Temos os numerais multiplicativos, ou seja, palavras que indicam a ideia de multiplicação dos seres, mas tudo gira em torno da quantidade, isso você já percebeu. Indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Exemplo de numeral multiplicativo: dobro, triplo, quíntuplo, etc. E nós ainda temos os coletivos, que são palavras que se referem ao conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Exemplo disso, as palavras dezena, dúzia, milheiro, etc. Agora, gente, vamos ver um quadro representativo da flexão dos numerais. Vamos lá. Então, nós temos esse quadro. E aí você tem os cardinais, eles variam em gênero e variam em número. Na variação de gênero, você nota aí 1, 1, 2, 2. E os que indicam centenas de 200, 200, 200 em diante, 300, 300, 400, 400, veja aí que houve uma flexão de gênero, masculino e feminino. E na variação de número, os cardinais vão variar, por exemplo, milhão, bilhão, trilhão, etc. E variam em número também. Milhões, número aí se refere ao plural. Milhões, bilhões, trilhões, etc. Os ordinais.
Os ordinais, eles variam em gênero e em número, certo? Exemplo, primeiro, primeira. Eu tenho essa variação aí de gênero e de número. Primeiros, primeiras, milésimo, milésima, milésimos, milésimas. Você viu aí que variou, se flexionou, certo? Já os multiplicativos, eles são invariáveis. Exemplo, eu tenho aqui, preste muita atenção, que os multiplicativos são invariáveis. Eu tenho, comprei o dobro da quantidade pedida. Ela tem o triplo da minha idade. Não dá para você dizer dobros. Não varia, tá? Em número. Muito bem. Seguindo, então, nós temos os fracionários, certo? E aí eles variam em gênero e em número. Exemplo, 1/3, 2/3. 1/3 parte, 2/3 partes. E aí você viu a variação, o exemplo da variação. Os coletivos vão variar em número apenas, né? Exemplo, 1 dúzia, 2 dúzias. 1 milheiro, 2 milheiros. E o numeral? Vamos ver então o numeral meio, não é? Então significa metade. Mas existe, certo? A palavra meio, que não é numeral, é advérbio. Então, veja aqui. Estou meio cansado. Aqui a palavra meio não é numeral. A palavra meio aqui é advérbio. Por que que eu sei que é advérbio? É advérbio porque significa um tanto, um pouco, certo? Então, todas as vezes que a palavra meio significar um tanto, um pouco, ela é advérbio. O copo está meio vazio. E aqui está um tanto, está um pouco vazio. Comemos meio abacate. Nesses dois primeiros exemplos é advérbio. Mas quando eu digo comemos meio abacate, meio aqui está se referindo à metade do abacate. Então aqui ele realmente é numeral, porque está se falando da metade. E quando eu digo ele ficou meio triste, aqui eu tenho então um advérbio. Ele ficou um tanto, um pouco, eu não sei exatamente quanto de tristeza ele teve. Portanto, aqui é advérbio, certo? Muito bem, advérbio. Agora, então, que você entendeu perfeitamente o artigo e o numeral, nós deixamos com você para a reflexão da importância dele, do numeral e do artigo. Finalizamos aqui a nossa aula.